A novidade hoje é que não tem novidade. Implantou programas em cerca de 100 mil computadores ao redor do mundo. Ou seja, o seu e-mail está aberto. Tudo que é feito no computador pode ser acompanhado sem que o dono saiba o que está acontecendo. Aquela senha que você digita só serve mesmo para sua mulher ou para seu pai. Será que existe alguém te monitorando aí nesse exato momento, seja através do microfone, da sua câmera? Nesse vídeo eu vou te ensinar a verificar se existe um hacker ou até mesmo alguém te espiando aí através do seu computador e o que você pode fazer para se proteger disso. Muita gente comentou nesse vídeo pedindo um teste real de como seria na prática se realmente tivesse alguém de fato conectado na minha máquina. Então, atendendo esses pedidos, nesse vídeo eu vou te mostrar outras formas e como você pode verificar se existe alguém aí conectado na sua máquina, te monitorando, ou se existe de repente alguém vigiando a sua webcam. E só para te dar contexto aqui, eu tenho uma máquina Windows infectada com um vírus de propósito que eu mesmo fiz. E esse vírus ele tá persistente no meu Windows. Então, se eu ligar a máquina, automaticamente o meu Windows vai conectar na máquina do atacante, que no caso sou eu mesmo, e aí a gente vai verificar na prática o que acontece por debaixo dos panos quando existe alguém conectado aí na sua máquina. Vou te mostrar também como que você pode verificar aí se a câmera ou seu microfone ele está sendo utilizado aí, até porque você pode achar assim, quando a minha câmera está sendo utilizada aparece uma luzinha. Existem métodos de desativar a luzinha para que ela não acenda, mas no Windows existe métodos de você verificar se mesmo com a luz apagada, existe algum software, alguma coisa utilizando a sua câmera. Bom, e sem enrolação então, vamos para minha máquina aqui. Eu tenho essa máquina Windows aqui que ela tá ligada. Eu já deixei o meu terminal preparado para receber uma conexão assim que a minha máquina ligar, né? Então, perceba, eu já tô com a minha configuração do shell reverso aqui preparada, então minha máquina tá ligada, mas eu vou reiniciar ela e a gente vai ver se vai conectar. Assim que a vítima fizer login no Windows dela, automaticamente a máquina dela vai se conectar à minha e eu vou ter controle total da máquina dela. E a gente vai monitorar, a gente vai ver o que está acontecendo no Windows quando existe alguém conectado na sua máquina. Beleza, meu Windows já iniciou e o que eu vou fazer? Vou fazer login aqui, ó. Assim que o se logar é para fechar uma conexão reversa aqui com a gente. Ó. Beleza, fechou. Se eu dar um dir aqui, ó, a gente vai saber a localização que tá. Aliás, se eu dar um pwd, a gente sabe, ó, que o nosso vírus, ele tá sendo executado dentro de System32. Se eu dar um sysinfo, a gente vê aqui o sistema operacional do Windows, né? Beleza, até aí tudo bem. Deixa eu só me logar. No nosso Windows, aparentemente não tem nada. Mas como que a gente consegue verificar? Então eu vou abrir o CMD pra gente verificar se existe alguma conexão suspeita dentro do nosso Windows. E pra gente verificar se existe alguma conexão suspeita, a gente vai utilizar o comando netstat-ano. E aqui ela vai listar todas as conexões ativas no Windows. E a gente vai ver aqui as conexões estabelecidas. Eu mostrei um comando parecido para você naquele outro vídeo. Esse vídeo ele basicamente traz a mesma coisa, só que além disso traz o PID aqui pra gente dar uma olhada. Então só para você entender, se a gente olhar aqui, a gente tem algumas colunas, né? Proto é o protocolo, né? A gente vê aqui que tem o protocolo TCP, que é um protocolo de controle de transmissão mais seguro, vamos dizer assim. Poderia estar também o UDP, né? Que é um protocolo um pouco menos seguro, que é um protocolo de datagrama de usuário, alguma coisa assim. Geralmente é utilizado para conexões não confiáveis. Para mim trazer algo que realmente pareça um ataque, eu coloquei uma conexão que pareça ser confiável, justamente para não destoar aqui e ficar muito claro de que existe, o meu malware está sendo executado aqui, entendeu? Então eu tentei ofuscar ele, vamos dizer assim. Essa coluna aqui, endereço local, indica o IP local da máquina, que é o endereço IP local da máquina e a porta que está sendo utilizada para saída da conexão, ou talvez que está aguardando também a conexão. Então perceba, ó, esse daqui está aguardando a conexão, mas já tem a porta reservada aqui. Muita gente comentou também, mas para essa conexão dar certo eu vou precisar abrir uma porta no meu roteador. Não necessariamente. Por quê? Porque aqui a gente está saindo pela porta 443, que é a porta que você utiliza para acessar sites, websites. E essa porta ela já está automaticamente liberada. Você precisa liberar a porta no seu roteador quando você está recebendo uma conexão de fora. Aí sim, no caso do meu Kali, por exemplo, se ele estivesse fora, meu Windows estivesse em outra localidade, o meu Kali estivesse aqui dentro da minha rede, aí eu iria precisar de fazer um direcionamento de porta para quando a máquina da vítima executar o meu vírus, ela vai bater em um endereço de IP em uma porta, que vai cair no meu roteador e eu tenho que colocar uma regra no meu roteador para que a hora que alguém bater naquela porta, ele direcione para o meu Kali, entende? Então é só nesse caso que a gente precisa liberar uma porta. Como a gente está utilizando uma porta 443, que é a porta de navegação
configuração web, não vai precisar de uma liberação de porta no seu roteador. Então perceba, não é necessário você fazer nenhuma configuração para alguém invadir sua máquina, porque a sua máquina está conectando à máquina do atacante. Então beleza, aqui a gente tem o endereço IP local e a porta, aqui a gente tem o endereço IP externo. Então perceba, ó, aqui a gente tem algumas conexões. Ó, no meu Windows aqui, eu tenho uma conexão saindo para 3389, está sendo direcionado para esse IP nessa porta aqui e está dando como conexão estabelecida. Por que existe essa conexão? Porque eu estou conectado aqui via RDP no meu Windows. Então existe uma conexão ativa nesse sentido. Existem outros endereços IPs que eu já mostrei para você como que você verifica. Então você vai pegar esses endereços IP e vai verificar se é um endereço IP confiável. O estado é o estado da porta, né? Se ele tá uma conexão estabelecida ou se não, ou se está aguardando. E o PID é o identificador único do processo associado a essa conexão. E você pode utilizar o PID para verificar o processo em ferramentas como gerenciador de tarefas. Então, por exemplo, vamos tentar achar a conexão com o meu Kali lá, que invadiu essa máquina, que está mantendo uma certa persistência. Eu tenho aqui, ó, eu já até encontrei aqui, ó. A gente tem uma conexão estabelecida na porta 443, só que no endereço 1.191. Manja? Então, como que a gente faz para verificar se isso daqui é legítimo? A gente vai vir aqui no gerenciador de tarefas, você pode ir aí no seu também. Então, a gente vem aqui no gerenciador de tarefas, vem aqui em detalhes, e aqui em detalhes a gente tem o PID, que é a mesma coisa dessa coluna aqui. Deixa eu listar do menor para o maior, a gente vai achar o 5404. O processo 5404, a gente já consegue ver aqui, ó, o meu vírus, ele tem o nome de reverse HTTPS. Se eu clicar com o direito e ir para serviços, possivelmente ele não vai encontrar, porque ele está oculto aqui. Mas se eu voltar lá no 5404 e abrir o local do arquivo, por exemplo, a gente vai ver, ó, que ele está dentro de boot Windows. Ó, um programa aqui, um aplicativo reverse HTTPS, que não é nada de normal ter um aplicativo aqui dentro de boot do Windows com esse nome ainda. Então, aqui você já abriria um alerta para você remover esse programa, por exemplo. Claramente é um vírus. Não faz sentido tá um programa sendo executado, tá sendo utilizado uma porta aqui de conexão, aqui ó, tá sendo utilizada uma porta aqui de conexão, tá numa localização esquisita do Windows e tá como conectado ainda, então não faz o mínimo sentido. Só que o que você tem que tomar cuidado, nem todos os programas que tá sendo utilizado aqui, eles são programas maliciosos. Às vezes pode ser um serviço do Windows Defender, por exemplo, que tá rodando, por isso que é válido você vir aqui pesquisar, por exemplo, esse 6528, vamos dar uma olhada aqui pra gente ver se acha esse 6528 para ver o que ele é. Ó, esse daqui é o widgets do Windows, ó, 6320, por exemplo, ó, 6320 Start Menu Windows Experience, tá vendo? Ele tá um processo em execução, então nem todos os processos que estão aqui, eles são maliciosos. Você precisa ver se tem algum nome estranho em algum local esquisito, até porque, ó, se a gente vir aqui abrir o local do arquivo, ó, ele vai estar dentro da pasta da Microsoft, então faz muito sentido ter um aplicativo com esse nome. Obviamente, dá para confiar em todos? Não dá, mas geralmente um software malicioso, ele vai te demonstrar sinais que não faz muito sentido. Existem algumas verificações que você vê que você vai identificar que não é normal. Por exemplo, o endereço IP está se conectando na Rússia, por exemplo, e um endereço IP que você coloca no vírus total, por exemplo, ele identifica como um endereço IP suspeito ou malicioso. Você entra aqui e está em um local esquisito que não faz muito sentido. O nome da aplicação é estranha, não faz sentido também. Então é um motivo para você desconfiar de que é um malware, que pode ser um malware, ou alguém se conectado aí na sua máquina. Outra coisa, existem métodos de manter uma certa persistência aqui dentro do Windows. Quais métodos são? São aqueles métodos que eu já mostrei nesse vídeo, que você pode ver, mas existe um outro método que eu não tinha mostrado para você, que é o agendador de tarefas. Então, se eu vim aqui no agendador de tarefas, a gente vai ver todas as tarefas que o Windows tem aqui programadas. Se eu abrir aqui, ó, o meu vírus, ele criou uma tarefa aqui no agendador de tarefas, que ele executa quando qualquer usuário ele fizer login. Então toda vez que um usuário fizer login, ele vai vir aqui e vai executar o meu vírus, o que gera uma persistência. Mas existem outros métodos de você verificar, como no registro do Windows, como a pasta de inicialização do Windows, como aqui mesmo no gerenciador de tarefas, ele demonstra os programas que estão sendo inicializados com o Windows. Eu já mostrei naquele vídeo lá. E perceba, aqui a minha persistência, apesar dele estar inicializando ou quando qualquer usuário
fizer login, aqui ele não aparece, ó, aplicativos de inicialização, ó, não aparece, não tá listando aqui o meu vírus. E isso é feito justamente para ofuscar e não fica fácil aí de você identificar se existe algo sendo executado ou não na sua inicialização, porque você poderia vir aqui, quais aplicativos estão inicializando com Windows? São esses, beleza, não tem vírus, mas na verdade tem. No agendador de tarefas tem um reverse HTTPS aqui sendo executado com um atacante. Outra forma de você identificar também, você pode, por exemplo, eu estou desconfiado que algum atacante está enviando meus arquivos para algum lugar. Você pode vir aqui, apertar o Windows R e escrever resmon. Quando você escreve resmon, você vai cair aqui no monitor de recursos do Windows. E você pode vir aqui em redes e verificar se existe algum processo consumindo mais do que o padrão aí. Por exemplo, você não está fazendo o download, mas existe um processo consumindo muito recursos aí do seu Windows. Você já vê, ó, o meu reverse HTTPS, ele já está listando como consumindo alguma coisa. Se eu vim aqui no meu reverse HTTPS, por exemplo, na minha conexão com o Kali, ó, deixa eu deixar essas duas, o terminal de lado aqui. E o que eu vou fazer? Deixa eu dar um cd barra, eu dar um dir aqui, ó, tenho várias pastas. Se eu vim aqui e dar um download Windows, por exemplo, ó, perceba, a hora que eu começar a fazer download aqui, automaticamente o meu reverse HTTPS, ele é para começar a enviar bytes aqui e a rede vai começar a subir assim que eu iniciar, ó. Fica vendo, ó, comecei a fazer download, ó, tô fazendo download de tudo do Windows. Ó, o envio de bytes aqui já como que aumentou, ó, aqui, ó, a rede como que tá bem mais alto o consumo. Então perceba, ó, vou parar, ó, o consumo vai cair, ó. O consumo já começou a cair. Então é assim que você identifica se existe alguém fazendo o envio de alguma coisa para a nuvem ou para algum servidor web, sei lá, transferindo os seus arquivos para algum lugar. E aqui você pode ver também CPU, né? Se existe alguma coisa consumindo muito a sua CPU, aqui você identifica. Você dá para filtrar aqui por consumo de CPU para você ver se existe. Ó, meu reverse HTTPS está aqui, ó, não está consumindo quase nada. Então aqui você consegue identificar tanto aplicações que tá com alto tráfego de rede, quanto consumo de memória, consumo de CPU, de disco. Você consegue identificar, e se você achar algo estranho, você encerra o processo por aqui mesmo. Poderia vir aqui e terminar o processo, automaticamente ia matar o processo. Douglas, mas e a câmera? Como que eu faço para identificar se a minha câmera está sendo utilizada? Para isso, eu vou precisar ir para uma máquina física minha. Porque aqui, como eu estou com a máquina virtual, eu não vou conseguir. Aqui eu já estou em outra máquina, tá? Vou dar um pwd. Ó, eu joguei o programa aqui, reverse HTTPS, que eu copiei daquela máquina e joguei aqui só para a gente executar e fazer o teste da webcam. Se eu vim aqui webcam stream, por exemplo, a gente vai começar a utilizar, a espiar a webcam. Como que eu faço para verificar se está funcionando? Vou vir aqui no meu Kali, ó, perceba, ó, minha webcam tá aqui me filmando aqui, ó, no meu computador. Ó, então já existe alguém me vigiando, vamos dizer assim. Se eu voltar lá no meu Windows, eu não tô vendo nada aqui. Aparentemente não tem ninguém me vigiando. Só que a gente consegue verificar, por exemplo, que se eu vim aqui no Windows em privacidade, configurações de privacidade, a gente tem algumas opções aqui. Quais opções são? São todas as opções referentes à privacidade. Uma delas é a câmera. Aqui, por exemplo, eu já consigo ver as permissões da câmera, né? Quais aplicativos têm a permissão. E eu consigo ver aqui, ó, que o meu reverse HTTPS, ele está utilizando a câmera. Olha que estranho. Olha só, então aqui você vai verificar se existe alguma aplicação utilizando a sua câmera sem que você utilize ela. Por exemplo, se você viu aquele vídeo ativador do Windows, que eu demonstro para você como que alguém poderia invadir a sua máquina através de um ativador, você pode verificar aí se, por exemplo, um ativador do Windows está espionando você, um exemplo. Então aqui você conseguiria verificar. Dá para você também não permitir a câmera, não permitir que os aplicativos de trabalho acessem sua câmera. Aqui você desativa automaticamente. A minha webcam parou de transmitir aqui, tá vendo? Perceba que é bem interessante e funcional. Douglas, mas como que eu me protejo contra isso? Primeira coisa, não baixe arquivos e softwares piratas. Muita gente tem me perguntado aqui se aquele ativador do Windows via CMD, via PowerShell, ele pode invadir se é seguro. É possível a gente colocar dentro de um script de PowerShell, por exemplo, uma conexão reversa. Se
você quiser ver um vídeo como esse, eu posso trazer aqui também. A gente simula aqui, eu crio aqui como se fosse um ativador do Windows com PowerShell e dentro tenha uma conexão reversa, que é possível. E o Windows, o antivírus, por exemplo, ele nem iria identificar. Por quê? Porque existem métodos de você mascarar um shell reverso para que o antivírus não detecte. E uma coisa importante que vocês têm que parar para pensar é que não existe nada grátis. Se alguém está te dando algo de graça é porque o fornecedor é você. Então você está fornecendo alguma coisa para alguém que está te doando algo. Ninguém vai ficar perdendo tempo em descobrir um método de ativar o Windows sem que ele esteja ganhando algo em troca. Se você encontrou algo que é estranho, que você acha que é um malware, um vírus, primeira coisa, você pode pegar a aplicação lá que está sendo executada e jogar no vírus Total, por exemplo. Acho que esse aplicativo que está inicializando com o meu Windows é um vírus. Vem aqui, jogo de forma rápida no vírus Total, ele vai analisar aqui, vai te trazer se é um vírus ou não. Vamos ver se o meu vírus vai identificar como vírus. Com certeza ele vai. Douglas, mas alguns não identificou. Mano, mais de 5 fabricantes identificou como vírus, mais de 10 fabricantes identificou como vírus, é um vírus. Não tem como. E o principal, se você identificou que está com uma conexão fechada com algum outro local que você desconhece, que você já verificou, é impossível que não seja um vírus. Não é impossível que não seja um arquivo malicioso. Uma coisa importante também é atualizações. Muita gente não leva a sério atualizações. Windows Update, atualizações de antivírus. Leve a sério isso. Se você só tem um antivírus do Windows, que é o Defender, você tem que manter a sua máquina atualizada para que o Windows Defender ele fique atualizado. Então, faça sempre os updates do Windows aí. Uma coisa importante também, se você acha que o Windows Defender não é o suficiente, pague por um antivírus. Não utilize antivírus free, antivírus gratuito, porque ele é pior do que o Windows Defender. Então, se você não tem dinheiro para pagar por um antivírus, deixa o Windows Defender ativo aí que ele vai funcionar muito bem para você. Dá também para você configurar o firewall do Windows para bloquear endereços. Então, se você desconfia que a sua máquina está conectando a algum endereço, configure o firewall do Windows para bloquear esses endereços. Deixe inclusive ele sempre ativo aí, porque isso pode evitar que alguém consiga fazer uma shell reversa no seu Windows, por exemplo. E claro, evite baixar aplicações e softwares aí de fontes desconhecidas, porque geralmente softwares de fontes desconhecidas, ele vai ter alguma coisa dentro dele, vai ter um malware, enfim, vai ter alguma surpresinha dentro. Então evite de baixar esse tipo de software. E agora que você sabe como verificar se você está sendo espionado e como se proteger, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que seja meio paranoico aí, questão de, será que eu tô sendo espionado? Compartilha com ele, talvez ele esteja até com razão, né, porque você pode ver que é fácil, desde que o atacante ele tem uma oportunidade de entrar na sua máquina, veja que é fácil dele conseguir manter uma persistência, é fácil dele tomar controle total da sua máquina. E comenta também aí embaixo se você encontrou algo suspeito aí no seu sistema, que aí a gente conversa para ver se é algo suspeito realmente ou não, pode ser alguma coisa padrão do Windows. Lembrando que se você não for inscrito, considere se inscrever aqui, o YouTube mostra para mim que 80% das pessoas que assistem aqui o canal não são inscritos. E se você já é inscrito, deixa seu joinha aí para dar uma fortalecida. Lembrando que tem um clube de membros também, se você quiser me apoiar ainda mais, se torna membro aí, lá tem conteúdos mais técnicos, principalmente para você que quer vir para a segurança da informação. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.